E aí galera, aqui é o Rui Maurício do Brasil Fantasy Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos falando mais uma vez sobre a Free Agency, algumas movimentações que houveram na última semana, na verdade não na última semana, né, algumas outras que já tinham havido ainda na outra semana, mas não tão importantes como as da semana passada. Na semana passada eu tratei os assuntos principais, acabei deixando para trás esses assuntos um pouquinho secundários, mas tem muita coisa importante aqui, principalmente para quem joga Ligas Dynasty, mas também já pensando um pouquinho lá nos drafts que virão em setembro, em agosto, das nossas ligas redraft por aí afora. Mas antes eu quero falar para vocês sobre o assunto da prorrogação da NFL. Exatamente, tivemos aí uma mudança de regras, né? Houveram duas propostas, na verdade, uma do Philadelphia Eagles e do Indianapolis Colts em conjunto e uma do Tennessee Titans. Tudo isso muito em função também não só dessa vez, mas de todas as repercussões que tiveram a respeito da prorrogação da NFL, dos times não poderem ter uma chance caso houvesse um touchdown na primeira posse de bola, né? Algo que ocorreu na última, que foi bem marcante, né, naquele jogo entre Chiefs e Bills nos playoffs desse ano, de temporada 2021, mas aconteceu agora no início de 2022. Mas que foi um jogo que no final do jogo ficou tão emocionante que um time fazia ponto, outro time também fazia pontos e assim foi indo. E ficou muito assim na cara que quem ganhasse o cara e coroa tinha muita chance de fazer um touchdown, porque as defesas estavam exaustas em campo. Foi um tiroteio no finzinho do jogo. Eu acho que se não entrou para a história, foi um dos jogos que entraram para a história por essa questão de ter tantos pontos em um espaço tão curto de tempo no final do jogo. E foi até engraçado que quando foi para a prorrogação, né, os Chiefs ganharam o touchdown. Eu mandei no grupo da League One. A gente estava conversando naquele dia durante o jogo estava emocionante, a gente estava trocando uma ideia com o pessoal ali, e eu mandei, né, se o Chiefs ganhar com um touchdown, a regra será mudada. E acabou que no fim do jogo também, eu acabei, 10 minutos depois disso, ocorreu o touchdown dos Chiefs, e eu acabei tweetando também, né, que esse jogo tinha entrado para a história, porque como foi e pelo que ele iria melhorar na NFL. É claro que existe poréns, mas eu diria que o fã da NFL, a gente ganhou um tempo a mais de um jogo que pode ser emocionante até o final, né? Jogos na prorrogação, ainda mais em playoffs, são muito emocionantes, são muito no coração, e agora a gente vai ter essa mudança de regra. O que foi proposto? Uma das regras que foi proposta pelo Tennessee Titans é que houvesse uma prorrogação e que se o time fizesse o touchdown, ele teria que fazer uma conversão de 2 pontos para ganhar a partida. Caso ele não fizesse, o outro time teria a posse e um touchdown com um field goal ganharia o jogo. Um field goal, eu falei field goal? Eu falei chute extra, ganharia o jogo porque o outro time teria perdido a conversão de 2 pontos. Mas não passou essa regra. A regra que passou com ressalvas foi a regra dos Eagles e dos Colts, oficializada pelos dois times, que prevê o seguinte, que ambos os times terão uma possibilidade de posse. O primeiro time, caso ele faça touchdown, ele tem a opção de ir para 2 pontos ou para a conversão de 1 ponto só, e o outro time receberá a bola. Caso esse outro time igualar a pontuação, terá mais uma posse, enfim, ou várias posses, depende se trocar de posse, mas terá uma continuação e o próximo a pontuação ganha o jogo. Ou seja, eles alargaram um pouco essa prorrogação, né? Agora ambos os times terão a possibilidade. O que a gente prevê aqui, o que pode acontecer? Que se um time fizer o touchdown na primeira posse, ele for para o ponto extra, ele vai ter 7 pontos. Se o outro time resolver fazer o touchdown e fazer uma conversão, ele vence a partida e não dá chance do outro time retomar. Mas o outro time teve a possibilidade, ele poderia ter ido.
Então, se o outro time tivesse arriscado, ele poderia fazer os 2 pontos e outro time forçar o outro time a fazer o touchdown e os 2 pontos. Mas se ele erra, ele acaba deixando uma chance do outro time. Enfim, abrem várias possibilidades. Mas por que eu disse que com ressalvas foi aceita essa nova regra? Porque ela vai valer apenas para os jogos de playoffs, jogos de temporada regular. Segue a regra atual que se o time com a primeira posse de bola fizer o touchdown, a gente vai ter o encerramento da partida. Se for um field goal, outro time tem mais uma posse que pode igualar com o field goal ou tentar o touchdown para ganhar o jogo. E assim sucessivamente. Então, eu acho que é uma vitória. Quando eu disse que ia melhorar a NFL, realmente eu acho que isso melhora, porque gera uma série de narrativas novas para um jogo. Quando muitas vezes já aconteceu em prorrogações como essa, da defesa estar cansada e uma big play acabar detonando com a moral da defesa. Isso pode não acontecer mais caso ela sofra o touchdown. Ela pode ir para o banco de reservas, ela pode retomar essa motivação descansando enquanto o time a unidade ofensiva está no ataque. E depois, caso eles resolvam empatar a partida, essa defesa, por mais que esteja cansada, ela pode estar mais motivada do que ela estava anteriormente. Pelo menos essa é uma ótica que eu pensando, eu enxergo assim, questão motivacional, uma coisa fora do campo, fora da partida, fora do físico. Eu acho que isso abre vários leques de oportunidades. Eu acho muito legal isso, porque pelo menos ambos os times terão a posse. E o time que tiver a primeira posse de bola, ele vai ter uma decisão a fazer. Então eu não duvido, tá, que tenham times que comecem a deixar o adversário com a primeira posse. Porque se essa primeira posse não resultar em pontuação, o outro time basta fazer uma pontuação para ganhar, correto? Então isso vai ser, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que a mudança foi muito válida. Seria interessante se fosse para os jogos de temporada regular, seria espetacular. Mas a gente sabe que tem aquela questão da televisão, existem programações nas televisões. Vai que isso começa a acontecer com frequência. A TV não está preparada para mais tempo de jogo. Então quem paga, quem gera tanto dinheiro para os times, o maior gerador é a televisão, então ela acaba mandando um pouco nessas situações aqui. Mas tendo playoffs com essa nova regra, eu acho que a coisa já fica bem interessante. A gente viu que vários jogos foram para prorrogação nessa temporada. Então isso é uma tendência, os times estão parelhos. A gente vê times, por exemplo, da AFC se reforçando, querendo brigar, e isso acaba deixando um jogo muito mais dinâmico e com possibilidade sim de jogos irem para prorrogação. E se forem na prorrogação, nos playoffs agora vai ter, ambas as equipes não vão poder dizer que não tiveram uma oportunidade, seja para defender, seja para atacar, enfim, ambas vão estar com a unidade ofensiva e com a bola na mão para poder pontuar. Eu achei sensacional, eu acho que a ideia é muito válida, por mais que tenha gente que, mas aí segue a mesma coisa, só atrasa. Eu acho que não, eu acho que abre um leque de oportunidades muito bacana para ambas as equipes. É claro que se o primeiro cara for pro touchdown, for pra conversão, o outro time vai ter que suar sangue para conseguir empatar a partida e pode perder depois. Mas sempre tem essa situação. A gente viu, inclusive, a gente tem visto isso em temporada regular, times que poderiam empatar o jogo no final e acabam indo para uma conversão de 2 pontos para tentar vencer a partida sem necessitar da prorrogação. Então isso vai acontecer, só que agora com um pouco mais de emoção lá na prorrogação. Então vai ser bem legal, eu acho que essa mudança vai ser benéfica e principalmente benéfica para nós fãs da NFL. Isso não tem muita relação direta com o Fantasy, porque o Fantasy não acontece nos playoffs, mas é uma mudança de regras grande e é uma mudança que vai trazer mais entretenimento para nós que gostamos muito do futebol americano, da Liga Profissional Americana. No final desse podcast eu também vou trazer algumas afirmações e perguntas que a galera mandou lá nos stories do Instagram. Se você não participou, quem sabe na semana que vem tem a caixinha de perguntas, talvez não tenha, mas quem participou a gente vai trazer aí no final do podcast, depois de falar dessas movimentações da Free Agents. Lembrando você, siga-nos, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, e assine este podcast, mande para seus amigos, coloque as 5 estrelinhas, seja no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, ou nas outras 8 plataformas em que estamos com o podcast do Fantasy Futebolista. É Fantasy Futebol o ano inteiro, então toda semana episódios semanais. Depois durante a temporada regular a gente tem 2 episódios por semana, um para fazer o review e outro para fazer o preview da próxima rodada. Então
quem gosta de fantasy futebol tá bem servido aqui com o nosso podcast. E humildade também é bom, né? Eu tô sendo muito direto aqui, mas eu acho que pelo menos eu tenho recebido muitos feedbacks positivos e agradeço a todo mundo que manda mensagem lá e que dá ideias, que diz gosto disso, não gosto daquilo. Isso sempre agrega e a gente vai entrar, essa vai ser a terceira temporada já de quando começar a temporada de podcasts, né? Então logo completa 2 anos corridos inteiros. E esse podcast só existe por causa de vocês. Então ele sempre vai se moldar para que chegue da melhor forma para você que está ouvindo, para você que está curtindo nosso podcast. Mas chega de lenga-lenga, vamos falar aí das movimentações da Free Agency e o impacto dessas movimentações para o nosso Fantasy Football. Temos alguns nomes para falar no episódio de hoje, né? É claro que são nomes... A maioria não tem, assim, aquele calibre da semana passada, quando a gente falou sobre Tyreek Hill, Chris Godwin, Juju Smith-Schuster, Matt Ryan, Robert Woods, Zach Ertz, James Conner, Davante Adams, Deshaun Watson, Allen Robinson. Toda essa galera a gente falou na semana passada. Então, se você não ouviu o podcast da semana passada, ainda dá tempo de voltar. E também dá tempo de voltar e ouvir aquele podcast do Early Top 24, o nosso draft, o meu draft... Então, há 2 semanas atrás, que eu fiz com os 24 primeiros jogadores que teriam saído naquele momento no draft. Até para você já ir pensando, será que eu escolheria aqui, será que eu não escolheria lá? Acho legal voltar e ouvir para quem não ouviu. Até porque tá sendo um dos piores podcasts dessa off-season, né? Vamos dar uma moralzinha lá e ouvir o podcast de 2 semanas atrás, que eu falo também do retorno do Tom Brady, falo de Kirk Cousins, falo de Amari Cooper. Pra quem não ouviu eu falar do Amari Cooper, eu já tinha falado uma semana antes, então... volta lá, rebobina a fita aí e volta a ouvir lá o podcast que eu falei aí do Tom Brady, do retorno dele. Mas vamos seguir aqui, vamos falar de Free Agency, que o assunto hoje é Free Agency, começando com o contrato do Christian Kirk. Christian Kirk, que assinou por 4 temporadas com o Jacksonville Jaguars, com uma média de $18 milhões por temporada. É claro que não é tudo isso garantido, mas é um valor bem relevante. A gente está falando de 84 milhões em contrato. É um jogador que se destacou no ano passado pelo Arizona Cardinals, é claro. Não dá pra gente também assim dizer, ele não tá... Quem é que... ele não vale nada, ele não é um cara que pode ser um wide receiver 1 de uma equipe, blá blá blá. Poder ele pode, eu não vejo essa capacidade dele, né? O ano passado ele foi o 26º wide receiver em ligas do tipo PPR. Ele, claro, tinha DeAndre Hopkins, tinha AJ Green como alvos principais de Kyler Murray, mas ele fez diversas jogadas para lá de interessantes e colaborou nesse ataque, principalmente quando o DeAndre Hopkins estava fora, quando sobrecarregou o AJ Green. Então, por mais que esse contrato tenha sido muito alto, eu acho fora da realidade. Eu acho que o Christian Kirk não é um cara que merece tudo isso de contrato. A gente tá aí falando de 37 milhões garantidos para ele. É um contrato que bate top 10 maiores salários. É simplesmente um absurdo isso. Um absurdo. Mas, assim, por um cara que nem ele tem um teto alto. Porém, no nosso fantasy, pela situação dos Jaguars, Trevor Lawrence precisa evoluir um pouco. Pra mim, hoje, o teto dele é de um wide receiver 2. Eu acho que ele não tem o calibre para chegar a ser um wide receiver 1. A gente tem outros jogadores por lá ainda, Marvin Jones, chegaram tight end, chegou Evan Ingram de tight end, ainda não falei dele, vou falar na semana que vem, provavelmente, neste podcast. Mas eu não consigo enxergar ele dentro dos 12 melhores da posição. Por mais que, assim, exista química, essa química tem que funcionar muito bem com o Trevor Lawrence. E o Christian Kirk tem que mostrar também que merece, sim, ter um salário de top 10 da posição. Isso, o valor do Christian Kirk, inclusive, inflacionou os outros wide receivers os outros jogadores da posição, né? Os outros wide receivers da posição ia ficar meio estranho. Porque jogou o preço lá pra cima, então dificultou bastante até deu uma travada logo depois que saiu o Christian Kirk. Os outros nomes deram uma esmaecida, assim, acabou segurando um pouco outros jogadores mais importantes, inclusive, que na minha opinião o Christian Kirk até então. Mas vamos ver como é que vai funcionar. Acho que o Doug Peterson chegou assim querendo mostrar serviço, mas eu não sei se não foi um excesso aqui o Christian Kirk.
Seguindo, a gente falou nessa última semana do Teddy Bridgewater, o quarterback chegou dos Broncos para o Miami Dolphins, né? Chegou para ser uma sombra. Ele que tem 29 anos, mas já passou por vários times, né? Entre eles Minnesota Vikings, New York Jets, New Orleans Saints, Carolina Panthers e por último, nessa última temporada, esteve no Denver Broncos, né? Foi lá para fazer sombra, entre aspas, ao Drew Lock, acabou sendo titular na maioria dos jogos, e agora ele chega para os Dolphins com um contrato de 1 ano, 6,5 milhões de dólares, mas a gente enxerga aqui o que a gente consegue ver, o que a gente consegue tirar disso, por que é importante, por que é relevante para o Fantasy isso aqui, e para a NFL em si também, né? O time trouxe várias peças para esse ataque, renovou com o Mike Gesicki, trouxe running backs, já vou falar deles também. Trouxe o Tyreek Hill. Tem o Jalen Waddle por lá. Então é um time que se reforçou do lado ofensivo da bola. É a chance do Tua. Agora é o Tua ou vai ou racha. Se ele não ir, a gente já sabe que tem um quarterback logo atrás dele, que tem possibilidades de ser um titular na NFL. É claro que ele não é um super quarterback, o Teddy Bridgewater. E teve lesões durante a carreira. Isso acabou complicando um pouquinho. Mas mostra que a equipe dos Dolphins está preparada caso desistam no meio da temporada do Tua Tagovailoa, caso ele realmente não consiga dar um passo a mais ali com o Mike McDaniel, com esse ataque que deve ser bem diferente do ataque que tinha até o ano passado. Isso, por um lado, coloca uma pressão positiva sobre o Tua. Eu acho que é um dos jogadores que mais se valorizaram com as chegadas de companheiros nessa free agency. Se não foi do Fantasy, um jogador que maior vencedor até agora aqui, pela troca do Tyreek Hill, mudaram as peças no backfield, né? E mudou o head coach, tem uma mente ofensiva, tem todos esses detalhes aí que na minha opinião fazem diferença. Mas por outro lado, isso mostra que caso ele não der certo, o Teddy Bridgewater tá aí para assumir, tá aí para poder brigar, vai competir. Acho que competição é uma palavra meio forte nesse momento aqui. Mas eu diria que o Tua Tagovailoa tem uma luzinha amarela na testa dele. Ou ele vai bem, ou então a equipe vai fazer mudanças durante a temporada. E aí fica até o critério. Liga, Dani, se tu quer apostar num Tua Tagovailoa, eu acho que o valor dele tá alto. E o perigo dele aqui também tá alto. Então tudo depende aí. Tem a questão também que o Tua já se machucou, teria um reserva à altura caso o time esteja brigando. Que a gente sabe que por mais que trouxeram jogadores, por mais que estejam fazendo várias movimentações, uma hora o dinheiro acaba. E aí é melhor aproveitar a lacuna que se abrir aí, seja ela com o Tua ou com o Teddy Bridgewater. Mas, só para botar um ponto final, Tua titular, mas com um jogador aí que tem capacidade de ser titular na NFL lá aí nas suas costas. Já que eu falei de Miami Dolphins, vamos seguir no Miami Dolphins aqui. Vou antecipar a notícia que eu ia falar depois sobre os running backs, né? A gente teve a chegada do Chase Edmonds, que chegou um contrato de 2 temporadas, 2,1 milhões, sendo 6,1 milhões totalmente garantidos. E o outro cara que chegou também foi o Raheem Mostert, com um contrato daí de 1 ano, ele já tem 29 anos, 7 anos de NFL, um contrato de 2,125 milhões de dólares com 1 milhão apenas garantido. Ele que já jogou, né, o Mostert, principalmente com o Mike McDaniel, né, o Mike McDaniel que era treinador lá no San Francisco 49ers até a última temporada. E o Chase Edmonds que jogou desde 2008 no Arizona Cardinals, que no ano passado teve uma oportunidade para ser titular e acabou perdendo a vaga para o James Conner durante a temporada. Ele também se machucou e tudo mais, mas o time resolveu dar um contrato longo para o James Conner, né? Engraçado que no ano anterior o Chase Edmonds ele se destacou, mesmo com o Kenyan Drake por lá, e no ano seguinte, quando foi lhe dado uma oportunidade, ele acabou sendo ultrapassado pelo reserva, né? Então agora ele chega novamente para um novo desafio na carreira. Para mim ele é o titular, mas o Raheem Mostert já chegou como azarão lá nos 49ers e a gente viu o que aconteceu. Então eu não duvidaria de terminar a temporada com o Mostert titular e o Mostert na frente aí em pontuação do Chase Edmonds. Mas a gente tem que lembrar, o Mostert tem contrato de 1 ano, tem 29 anos, inclusive até achei que o contrato foi barato,
Achei que teria outros times que iriam até depositar uma confiança maior. Ele se machucou, se eu não me engano foi LCA que ele teve, né, o rompimento do ligamento cruzado anterior. Enquanto que o Chase Edmonds é uma chance dele se dar bem na carreira. O contrato não é barato, é um contrato bom, então mostra que ele deve ser o running back 1 na semana 1. E o Mostert deve atuar aí como um backup. Quem se deu mal nessa troca mesmo, nessas trocas aí de jogadores, de chegadas de jogadores, foi o Myles Gaskin. Eu acho que agora ele acaba se tornando, muito provavelmente, o terceiro running back nesse ataque, mostrando que o Mike McDaniel, de repente, não confia tanto na capacidade do Gaskin, se bem que o Gaskin, eu vejo ele nesse ataque como algo que poderia dar certo, mas a chegada de 2 jogadores para a posição, eu acho que mostra muito do que o head coach está pensando e do que ele espera para esse backfield, né? A forma como ele quer jogar. E também a gente tem a chegada do Tyreek Hill, que acaba complementando também, porque o Tyreek Hill pode correr com a bola, ele pode fazer jogadas engraçadinhas. Eu tô louco para ver esse Miami Dolphins aqui nessa temporada. Tô bem ansioso mesmo, espero que seja um time muito mais assim, dinâmico, pra gente ter um pouco mais de sal, de pimenta nesse time dos Dolphins que tá precisando aí já há algumas temporadas. Seguindo aqui, a gente falando de running back, né, a gente teve a assinatura por 2 temporadas do Cordarrelle Patterson com o Atlanta Falcons. Ele que praticamente em toda a carreira ele foi retornador, e aí chegando no Atlanta Falcons se falou que ele poderia ser running back junto com o Mike Davis na temporada passada. Agora, aos 31 anos, ele assina um contrato de 2 temporadas e 10 milhões e meio de dólares. A gente está falando ali, o Raheem Mostert assinou por 2, a gente está falando de um cara aqui que assinou por 5 milhões por temporada, né? É um cara que foi um grande destaque, um destaque positivo na equipe do Atlanta Falcons na temporada passada. Inclusive, falando em fantasy, eu o escolhi como waiver do ano. E a conexão com o próprio Matt Ryan foi muito interessante, foi muito boa. Só que o Matt Ryan não tá mais lá. Isso me preocupa bastante. Ele foi um running back 1 no fantasy no ano passado. Mas para essa temporada, eu acho que o valor dele cai pela perda do Matt Ryan. Por mais que ele tenha 31 anos, que ele não tem problema de lesão, não teve problema de lesão na temporada passada, não lembro se ele perdeu um jogo ou outro, mas ele foi muito interessante, principalmente também no jogo aéreo, fazendo aí um contraste com o Mike Davis, e quando correu com a bola, correu bem. Agora com o Marcus Mariota, essa química tem que ser refeita, né? O Matt Ryan, para mim, é um quarterback muito melhor do que o Marcus Mariota, acho para todo mundo. E o Cordarrelle Patterson vai ter que achar um jogo aí, vai ter que funcionar. E eu acho que tem como, tá? Ele tem como ser o running back 1 novamente. Mas, pra mim, é complicado. Eu acho que aqui é um cara que muito provavelmente será escolhido nos drafts lá em setembro e agosto. Ligas do tipo redraft, mais alto do que eu estaria disposto a pagar. Mas... se você aí tá desesperado daqui a pouco por um running back em Ligas Dynasty, por um flex, para ter alternativas do elenco, eu acho que dá para tentar fazer aí uma proposta, de repente um jogador mais novo, de repente o time que tá com ele não tá com tantas aspirações nessa temporada. É mais um jogador de elenco, eu diria, do que um jogador que vai ajudar tanto quanto ajudou na temporada passada. E falando em mais running backs, né, a gente teve o caso do J.D. McKissic, o running back do Washington Commanders. Ele tinha fechado o contrato com os Bills, tava praticamente tudo certo, 7 milhões de dólares, 2 temporadas, e ali no finzinho, né, no último minuto, ele resolveu ficar no Washington. Ele que tem 28 anos, ele disse o seguinte, que ele tem assuntos não finalizados com os Commanders, então ele quer terminar o que ele começou. Eu particularmente acho isso terrível, né? O cara que ele tinha a oportunidade de jogar num contender que claramente está precisando de um running back, ia dar um contrato interessante para ele, em questão de valores, né? A gente não tá, 3 milhões e meio é um valor que ele sim poderia ter capacidade de ser o titular da equipe. Tem suas valências mais no jogo aéreo, o que também vai de encontro com o ataque dos Bills, que tem sido um ataque que utiliza muito o jogo aéreo e precisa dos running backs também envolvidos nesse jogo. E aí ele resolveu ficar em Washington. Cada um, né? Cada um sabe das suas escolhas, mas
E tirando essa situação, NFL, Bills, Washington, a gente tem um cara chamado Antonio Gibson, que vem tendo seu fantasy podado pela situação do McKissick. Com a saída dele, muito provavelmente a gente tem Jared Patterson, de repente chegaria um ou outro jogador ali para fazer elenco, mas o Antonio Gibson teria a possibilidade sim de ter um teto à la Christian McCaffrey na próxima temporada. Porém, agora com o fico do J.D. McKissick, isso não vai acontecer, a gente deve ter divisão de carregadas entre Gibson e entre McKissick. Já por outro lado, a gente tem que olhar esse quase fechou com os Bills. A gente tem que olhar lá pros Bills. Devin Singletary, Zach Moss são o futuro do elenco? Pelo visto não. Ou seja, deve vir alguém via draft. Se você tem um desses jogadores em ligas Dynasty, tenta vender e envolver esses caras numa troca agora. Porque eu não duvidaria dos Bills indo atrás de um jogador, de até um outro jogador na free agency e que pudesse estar à frente desses dois. Eu não sei, eu tenho um feeling de que o Devin Singletary sempre esteve um passo à frente do Zach Moss, por mais que muita gente ache o contrário. Eu sempre preferi o Singletary, eu achei que, por mais que o piso dele seja baixo, o teto também, eu acho que é maior do que o do Zach Moss. O Zach Moss, assim, tem mais flashes do que o Singletary, na minha opinião. E falando em McKissick, só para fechar, né... Ele é um cara que deve ser escolhido aí para times que rodarem a estratégia zero running back nesse próximo draft, com um teto de running back 2 e um piso ali entre running back 3 e running back 4, eu acho que está suficiente para o J.D. McKissick, um pouco do que a gente viu na temporada passada. Passando agora, trocando, né, mudando um pouquinho, vamos falar sobre um quarterback, e um quarterback aí que tem dado o que falar desde que entrou na liga, desde que foi escolhido pelo Chicago Bears. Se tu lembrou do Trubisky, é nele mesmo que eu ia falar. O Mitchell Trubisky assinou contrato com o Pittsburgh Steelers, são 2 anos e em pouco mais de 14 milhões de dólares, com 5,25 milhões garantidos. É praticamente 1/3 do valor garantido, o resto aí o Trubisky vai ter que correr atrás. Isso mostra que provavelmente eles não eu não me sentiria confiável com o Dwayne Haskins e também com o Mason Rudolph. E pelo visto é o que o Mike Tomlin está pensando. O Mitchell Trubisky não é um quarterback ruim, mas ele está longe de ser um titular unânime nessa liga, né? Eu vejo ele à frente de alguns jogadores. É claro que tem toda a questão, né, de os Bears o draftaram como o futuro da franquia, isso acaba pesando. É um pouco também do que sente o Daniel Jones lá no New York Giants. Foram jogadores escolhidos muito cedo no draft, com muitas expectativas das franquias e que não deram certo, e a gente acaba pegando no pé e tudo mais. O Mitchell Trubisky tem uma possibilidade sim de resolver tanto aéreo como por terra, e eu acho que hoje, atualmente, se colocar de repente Big Ben e Mitchell Trubisky, eles estão muito próximos, né? O Mitchell Trubisky nessa fase de carreira, de repente passando um ano na reserva dos Bills, possa ter aprendido, né, com a comissão e tudo mais, que o próprio Josh Allen, que foi contestado por alguns na entrada dele na liga e tudo mais, aprendeu alguma coisa, acreditamos, né, nisso, mas o Big Ben tinha toda aquela situação dele não estar mais saudável para continuar. Mas a gente ainda confiava um pouco no braço dele. A gente tinha jogadores como o Deontay Johnson, que faziam aí uma fogueira aí nas defesas adversárias. O próprio Chase Claypool, que foi melhor há 2 anos atrás, no ano de calor, do que no ano passado, mas que tem aí um potencial. O Pat Freiermuth, que chegou no ano passado, tight end. Então são jogadores que com a saída do Big Ben tinham ficado assim, seu valor tinha diminuído muito. Com a chegada do Trubisky, eu acho que a gente pode aí ter um pouco mais de confiança nesse ataque. Mas o grande vencedor, claro, dessa assinatura é o Trubisky, de ter a possibilidade de ser, provavelmente, o titular dos Steelers na próxima temporada. A única chance disso não acontecer é os Steelers ter trazido ele para dentro dos Steelers para ser o reserva de um quarterback que pode vir via draft. Que esse quarterback vai chegar e já vai tomar de titular. Eu vejo que sim, pode chegar um quarterback, mas eu acho que nessa temporada o Trubisky pode ser o titular, com esse quarterback entrando durante a temporada, ou
sendo guardado aí para uma próxima temporada para não queimar o cara logo de cara. Então, vamos ver. O Trubisky, se ele ficar longe dos turnovers, já ajuda bastante. Eu diria que o teto dele é próximo do top 12 de um quarterback 1. Se tudo correr bem, ele pode acabar sendo aí uma opção de streaming nas ligas de fantasy football por aí afora. Seguindo aqui, tivemos a contratação do Russell Gage, wide receiver, ex-Atlanta Falcons, que decepcionou muitos, né, Ruizão? Rui, nosso parceiro aí, nosso amigo do Brasil Fantasy Football, tá sempre na escuta aí. E eu e ele, a gente caiu no conto do Russell Gage. Vou contar aí que eu e ele tava crente que o Russell Gage ia dar um pulo. Ele tinha uma oportunidade gigantesca. Ele só não quis aproveitar a oportunidade, né? Mas tá aí, ó. Ganhou um contrato de 3 anos, 30 milhões com o Tampa Bay Buccaneers, uma média de 10 milhões por ano. Eu estaria satisfeito com 10 milhões por ano, não tenho problema nenhum. Eu acredito que o Russell Gage, pelo que ele apresentou na temporada passada, deve estar bem contente. Ele chega para suprir aquela vaga deixada pelo Antonio Brown, né, no meio do jogo, e que até agora não está muito bem explicada a situação e tudo mais, cada um conta uma história. Ele chega para ser o wide receiver 3, atrás do Mike Evans, atrás do Chris Godwin, mas eu vejo uma possibilidade aí dele ficar mais tempo na equipe, inclusive, do que esses outros jogadores. Lembrando que o Chris Godwin renovou o contrato há pouco, mas que é um contrato que vai ficar pesado para a equipe no ano que vem. Eu não sei se vai ter cap para todo mundo. E com isso eu acho que o Russell Gage tem uma oportunidade de se alongar um pouco mais. É claro que a volta do Tom Brady ajuda bastante também na questão Russell Gage de ser um jogador interessante, mas para mim ele vai ser um jogador situacional, é uma surpresa, um cara que não tem assim tanta relevância no fantasy football. Por que eu falo isso? Porque no ano passado ele tinha uma possibilidade, mesmo sendo o wide receiver 2, desculpa. Com o Ridley se ausentando, a possibilidade caiu no colo dele e ele simplesmente não aproveitou e acabou sendo um bust na temporada passada, né? Por mais que tenha sido pago barato nele, ele acabou se tornando um bust pela situação que ele estava encaixado, por todo o teto que ele tinha na temporada passada. Por isso, para mim, eu acho que ele não tem condições hoje de ter pontuações próximas do Antonio Brown. Antonio Brown, mesmo com seus 30 e poucos anos, é um jogador tecnicamente muito melhor do que o Russell Gage. E eu vejo o Gage assim atuando num jogo ou outro. A gente tem, de repente, muito provavelmente vai voltar o Rob Gronkowski. Já voltou o Leonard Fournette, que eu já vou falar dele também aqui. Então, assim, é relevante pelos valores principalmente envolvidos? Mas é um cara que não vai estar nas minhas listas de fantasy na temporada que vem. E já que eu falei em Buccaneers, a gente tem que falar do Leonard Fournette, que assinou por 3 temporadas também, 21 milhões de dólares, sendo 12 milhões totalmente garantidos, né? Em 2021, ele teve bons números, batendo 10 touchdowns, 8 terrestres, 2 recebidos, além de passar das 1.200 jardas de scrimmage. A gente vale ressaltar que, no início da temporada, o Bruce Arians chegou a falar do Ronald Jones. O Ronald Jones terminou a temporada de 2020 à frente de Leonard Fournette nos snaps, na atuação nas partidas. E tudo se desenhou para o Ronald Jones ter um ano de 2021 bom, à frente inclusive do Fournette. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Leonard Fournette foi o 6º running back em PPR, o 10º em Standard. Cara, ele simplesmente quebrou a banca. A sintonia com o Tom Brady funcionou. Ele atuou no jogo terrestre, atuou no jogo aéreo. E ali terminou com 10 touchdowns, com mais de 1.200 jardas, sendo uma grande surpresa e um grande jogador no ano passado. Nesse ano, ele ainda está com hype baixo. Estava dando uma olhadinha aqui no Fantasy Pros e ele estava em 15º no ranking, o 15º running back. Pra mim, ele vai terminar muito à frente disso. No ano passado, ele já terminou em 6º em PPR. Pra mim, ele tem a possibilidade aqui de terminar, sim, no top 10. E o teto, na minha opinião, é top 5. Esse ataque se mantendo como nas mesmas características do ano passado, tem essa questão do Gage, mas não interessa tanto para ele, de repente até é bom, porque o Antonio Brown requer mais alvos do que um Russell Gage, o Gronkowski voltando, então o Fournette, com esses 3 anos, ele que já tem, se não me engano, 27, são 27 anos pro Fournette, não estou com essa informação aqui, e hoje ele é o
o número 1 disparado do elenco, o workhorse da equipe. A gente tem Keyshawn Vaughn e Ken John Barner atualmente no elenco. Giovanni Bernard não está lá. Pode ser que ele retorne, mas mesmo assim não vai atrapalhar tanto. Como se o Ronald Jones não atrapalhou, não tenha para mim outro desses jogadores que possa atrapalhar. E para outro lado, acredito que por esse contrato gordo do jeito que foi pro Fournette, não tem nem muita opção. Vai ser Leonard Fournette nesse backfield em 3 descidas, em ao menos 2 descidas com certeza. Para ligas Dynasty, eu acho ele ainda uma boa opção, por mais que ele deve ter aí seu 1-2 anos de atuação, quem sabe no terceiro ano ele não esteja mais tão atuante, se ele se manter saudável, claro. Mas eu acho que daqui pra frente o valor dele só vai aumentar. Então, se você tá em busca de um running back 2 pro seu... Não coloca todas as fichas nele também. Mas por um running back 2, eu diria que ele é uma opção que vale a pena. Vale a pena gastar aí uma escolha de draft, vale a pena gastar algum jogador, principalmente se você tá precisando de alguém na posição de running back. Seguindo, a gente teve o DJ Shark, wide receiver ex-Jacksonville Jaguars, que assinou pelo Detroit Lions, um contrato aí de um ano, 10 milhões de dólares, totalmente garantidos. Isso é algo interessante, esses totalmente garantidos aqui, para um cara que teve um destaque lá em 2019, né, quando ele passou das 1.000 jardas, teve 8 touchdowns. O ano seguinte não foi todo ruim, mas se criou uma expectativa enorme que não se concretizou. Na última temporada ele atuou em apenas 4 jogos aí no comando do Urban Meyer, marcando 2 touchdowns e passando pouco das 150 jardas recebidas. É um declínio considerável, né? Até porque a gente teve um hype grande nele em 2020, não foi tudo aquilo. A gente sabe que tem problemas também com o Urban Meyer lá no Jacksonville Jaguars, né? Aquela história do quem é esse 99 aí, a gente vai ter problema com o 99 dos Rams. Mostra que, assim, eu acho que um pouco de ganância, um pouco de, sei lá, orgulho. Tanto que ele saiu no meio da temporada, tem com um monte de problemas nas costas. O DJ Shark, por mais que tenha esses detalhes, aquela temporada boa dele foi vista com bons olhos para a liga. E fez com que ele fosse um dos jogadores interessantes nessa free agency. É claro, os Jaguars não quiseram ficar com ele. Acabou indo para os Lions, uma proposta boa. Proposta que chega para ele, claro, uma temporada só, para ele ter de se provar. A questão do totalmente garantido é importante, porque mostra que ele tem a possibilidade de ser o wide receiver 1 dos Lions. Eu sei que o pessoal aí que está contando com a Amon-Ra St. Brown, eu sou um dos caras que conto com a Amon-Ra St. Brown também. Mas, assim, pelos valores ele pode jogar aberto. O Amon-Ra St. Brown é um cara que trabalha bem no slot e que ganhou muitas oportunidades sem TJ Hawkinson, com outros jogadores que não conseguiram dar retorno. A gente teve também uma renovação na equipe dos Lions do Josh Reynolds, wide receiver ex-Los Angeles Rams, que já estava lá no ano passado. Senão a gente tem outros jogadores no elenco como Quintez Cephus e Khalif Raymond. São 2 jogadores que apareceram em um jogo ou outro, mas que não, assim, na minha opinião, não são tão relevantes, né? Nem o Josh Reynolds. Para mim, a posição de wide receiver 1 deve ficar entre o DJ Shark e o Amon-Ra St. Brown. E principalmente ligas PPR, eu diria que o Amon-Ra tem mais valor. Mas em ligas aí half PPR, mais valor não. Mas assim, como é que eu posso explicar melhor essa situação? O DJ Shark vai ter mais uma possibilidade de se provar na liga. E ele já teve momentos muito interessantes. E o Jared Goff então é um cara que vai aí deixar de ser um complicador nessa relação, né? Pra mim, ele, com esse espaço de voltar a ser um wide receiver 1 em uma equipe na NFL, ele abre uma lacuna para ele ser um wide receiver 2 pelo menos, aí nas ligas de fantasy. Isso se o projeto for jogar aí com DJ Shark, com o Amon-Ra St. Brown, mas ainda assim o futuro do Amon-Ra St. Brown é melhor. Se você tem ele em Liga Dynasty, o St. Brown, não fica tão chateado. Os jogadores são de posições, da mesma posição, mas jogam em situações diferentes dentro do ataque. E o Jared Goff tem a possibilidade de munir ambos e ambos fazerem aí uma temporada no mínimo decente, né? É claro que depois daquele final de temporada da Amon-Ra St. Brown, a gente queria que ele continuasse em alta.
Seguindo aqui, um outro jogador, né, que chamou bastante atenção pelo seu contrato de 30 milhões de dólares e 3 temporadas, aqui com 15 milhões garantidos, foi o contrato do Marquez Valdes-Scantling com o Kansas City Chiefs. O Andy Reid correu atrás do MVS logo que ele perdeu o Tyreek Hill, então além do Juju Smith-Schuster ter chegou também o Marquez Valdes-Scantling, que era um alvo em profundidade do Aaron Rodgers, né? A gente tinha aí um ataque muito bom com o Davante Adams, com o Allen Lazard ajudando, mas com o MVS, todo jogo era certeza que o Aaron Rodgers ia soltar 1, 2, 3 ou até mais bombas no fundo de campo para o MVS. Acredito que isso seja o motivo dele chegar, né, tentar suprir um pouquinho a ausência do Tyreek Hill, com o Juju jogando pelo slot, com o MVS jogando aberto, jogando em profundidade, e tentar fazer um ataque coeso com as armas que tem, com o Travis Kelce. Chegou o Ronald Jones, eu até nem vou comentar sobre o Ronald Jones lá, porque para mim ele precisa se provar ainda. Anos de liga ele ainda não conseguiu se manter, né? Clyde Edwards-Helaire é um cara que tem que se provar também, então vai ter essa disputa aí no backfield. Mas o Marquez Valdes-Scantling, para mim ele chega mais com essa situação de ajudar esse ataque. Tem também a Amari Rodgers por lá. Minto, nossa, eu olhei pra eu olhei aqui pra arte que eu fiz do MVS, que ele tá com a camiseta dos Packers e tem o logo dos Chiefs no fundo, e eu olhei e lembrei da Amari Rodgers, aí eu me lembrei que, cara, a Amari Rodgers é de outro time, esquece. Seguindo aqui, a gente tem o Mecole Hardman. Era esse cara que eu queria falar. O Mecole Hardman segue por lá, lembrando que ele foi escolhido no draft naquela época que não se sabia se o Tyreek Hill ia seguir na liga ou não. E ele foi escolhido mais alto do que se especulava pela situação do Tyreek Hill, que foi a comissão dos Chiefs viu no Mecole Hardman características próximas ao Tyreek Hill, mas isso ainda não se mostrou em campo. Ele tem algumas jogadas, fez algumas jogadas muito interessantes, mas ainda precisa mais. Então esse ataque deve ser formado por esses caras aí, mas que, na minha opinião, o cara que mais vai receber bolas, que mais vai ter volume no ataque, que mais vai ter target share, é o Travis Kelce. Para mim ele vence... em todo esse contexto, ele é um dos vencedores. Ele, e principalmente, eu digo que o Patrick Mahomes, ele deixa de perder tanto com a saída do Tyreek Hill, com outros dois jogadores que chegam, mas se juntar os dois não dá um Tyreek Hill. Tem um ataque que pode funcionar, tirando a explosão, aquele perigo constante do Tyreek Hill, mas o MVS chega com um perigo constante no fundo de campo. A gente tem o Mecole Hardman que pode contribuir, a gente tem o Travis Kelce e o Juju agora fazendo esse meio de campo. Isso pode ser uma das valências desse ataque dos Chiefs sem o Tyreek Hill, mudar um pouquinho a forma de trabalhar, já trabalhar mais próximo ali do meio de campo, passes mais curtos, com a possibilidade do Patrick Mahomes, que tem um braço espetacular, achar o MVS em uma outra bola, lá no fundo de campo. Mas eu não enxergo o MVS como wide receiver 1 no Fantasy, tá? Nem ele, nem o Juju, eu acho que ambos têm teto para wide receiver 2. Não duvidaria dele ser wide receiver 1, mas eu diria que hoje eu coloco eles com um teto de wide receiver 2 apenas, porque são várias bocas ali, na minha opinião, agora para alimentarem, né? E a gente já via que um Tyreek Hill também, por mais que ele terminasse lá na frente, ele tinha seus altos e baixos. Agora só vai mudar o nome dos caras que vão ter altos e baixos aí na equipe, na minha opinião. E para fechar, uma última contratação aqui, que não é a última, mas foi uma das primeiras até, já faz, eu acho, umas 2 semanas que esse cara tá por lá. É o Tyrod Taylor, o quarterback, veterano quarterback, assinou pelos Giants. Ele, quando ano passado, estava no Houston Texans, mas já foi jogador dos Chargers, Cleveland Browns, Buffalo Bills e Baltimore Ravens. No ano passado, inclusive, ele fez um jogo, ele estava indo muito bem e acabou tendo uma lesão na coxa, acabou ficando de fora, voltou, acho, um jogo ou outro depois, mas não conseguiu aí se manter saudável para fazer uma temporada no fraco time, né, do Houston Texans. Ele que tem 33 anos e desses, 1/3 já de experiência na NFL, ele entrou muito cedo na NFL. Agora ele chega nos Giants com um contrato de 2 temporadas, 11 milhões de dólares, com 8,17 totalmente garantidos. Em números, ele tem números bem inferiores ao Daniel Jones, mas a experiência aqui deve contar numa disputa. Eu diria que hoje Daniel Jones é o titular, mas que o Tyrod Taylor está muito próximo de tomar essa vaga dele, caso ele não dê conta do recado.
o que o pessoal que ainda torce pelo Daniel Jones se agarra? No Brian Daboll, o novo head coach, que era o coordenador ofensivo dos Bills, trabalhou muito bem o Josh Allen, e a expectativa é que ainda existe uma possibilidade de se trabalhar o Daniel Jones, que tem mais esse ano de contrato. Ano que vem ele poderia ser utilizado a franchise tag, mas que do jeito que ele está jogando, primeiro, o time não vai dar uma extensão contratual, e segundo, se der, ele vai ter que jogar muito bem nessa temporada, ele não vai ganhar assim um valor absurdo pra ficar por lá, e ninguém vai querer pagar. Eu acho muito, só se ele virar da água pro vinho aí, se transformar. Mas não dá pra entender uma situação. A gente não consegue enxergar isso do Daniel Jones, né? Vamos ser sinceros nisso aí. O valor dele hoje, do Daniel Jones, é de uma liga Superflex, mas mesmo assim eu teria muita desconfiança. Se você tem o Daniel Jones numa liga Superflex, eu diria pra tentar ir atrás do Tyrod Taylor, só por descaso, né? Pra ficar ali e tal. Caso dê um problema, tu ter o reserva dele. Isso que também ter um quarterback dos Giants não é uma coisa sensacional, por mais que tenha Kenny Golladay por lá, Darius Slayton, Kadarius Toney, mas complicado. Os Giants precisam mudar muita coisa ainda para serem competitivos, e a chegada de um quarterback assim, com 2 anos de contrato, só mostra que a batata assou, tá queimando na mão do Daniel Jones, e se ele tiver a oportunidade, ele tem que fazer ao máximo para mostrar alguma coisa, algo que ele mereça continuar sendo um cara para jogar na NFL. Senão ele vai virar um reserva e vai começar a rodar time por time aí, vai virar um Trubisky da vida. Mas vamos seguindo aqui, né? Agora chegou a hora dos recados da galera. Olha, ficou longo esse podcast, achei que não ia ficar tão longo. Eu vou dar uma pausinha aqui rapidinha, eu já volto com os recados da galera e os meus comentários a respeito. Falei que era rapidinho, né? Já voltei. O primeiro comentário, uma pergunta aqui do nosso parceiro aí de Brasil Fantasy Football, André Amaral. Por que o Melvin Gordon tem prazer em nos torturar na expectativa pelo Javonte Williams season? Cara, me diz que a última vez que a gente conversou, a gente trocou uma ideia pelo direct, tava praticamente certo que o Melvin Gordon não iria voltar para o Denver Broncos. Com isso aí tu até me deixa meio com medo, né? E pior que... Agora eu entendi. Broncos General Manager George Paton confirma interesse no retorno de Melvin Gordon. Ah, cara, isso aqui deixa a gente muito chateado. A gente que... Agora que eu subi o Javonte Williams no meu ranking do mês agora de março, vem essa notícia aí... Eu tô torcendo até pro meu time. Eu tô torcendo até pro meu time, o Philadelphia Eagles, contratar o Melvin Gordon pra deixar o Javonte Williams brilhar. Vou falar, né? Não tem explicação isso aí, por mais que ok, o time e tal, o Russell Wilson, mais opções. Mas o Fantasy acaba perdendo muito se o Melvin Gordon realmente voltar aí pro Denver Broncos. Pergunta aqui do Inácio Salvati, outro parceiro nosso aí, com a saída, parceiro de Eagles, sofredor dos Eagles aqui, com a saída de Amari Cooper e Cedric Wilson. Eu ia falar Russell Wilson, mas o Russell Wilson não jogava no... tá fazendo pergunta dos Cowboys, tu tá preocupado com o nosso rival? Tô de olho, hein? Com a saída do Amari Cooper e do Cedric Wilson, qual é uma boa rodada para selecionar o Michael Gallup? Vou até te falar, tá? Onde é que ele saiu? A gente fez aqui o draft, mais 2 rodadas de draft com o pessoal do Brasil Fantasy Football, convidados, o pessoal do Matheus Chaves lá do Fantasy BR também. E teve um time que eu acho que eu escolhi o Michael Gallup. Deixa eu ver se é esse time aqui. Vamos ver. Não é esse time aqui. Não, é esse time aqui sim. Deixa eu ver em que rodada abri o draft que eu escolhi o Michael Gallup. Aqui, eu escolhi ele na 9ª rodada. Pra mim ele caiu demais. Pra ter uma ideia, a minha estratégia foi full running back no início. Depois eu peguei 3 wide receivers em sequência. Peguei um quarterback, peguei outro running back, reserva de um dos 3 running backs lá em cima. E aí depois eu peguei, inclusive agora que eu vi que meu time é Dallas Cowboys aqui, Ezekiel Elliott, Tony Pollard e Michael Gallup, né, na equipe. Se eu não peguei mais nenhum, não.
Pelo menos por enquanto, né? Só se algum jogador aí assinar lá pela equipe dos Cowboys. Aqui ele saiu na 9ª rodada. No outro draft, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pra mim ver em que rodada que ele acabou saindo. Na 9.5 ele saiu 12 times. Na outra, vamos ver, ele saiu na 9.3, então ele saiu muito próximo. Eu diria que o valor dele vai aumentar. Eu diria que a partir aí de uma 7ª rodada tá muito bem, tá muito bom para ele. Por exemplo, jogadores que né, aqui saíram antes dele. Gabriel Davis, ok. Juju Smith-Schuster, prefiro o Michael Gallup. Kadarius Toney, prefiro o Michael Gallup. Hunter Renfrow, acho bem parelho. Odell Beckham Jr., prefiro o Michael Gallup. Outros jogadores aqui que saíram, jogadores até que são calouros, saíram na frente dele. Tyler Lockett, eu acho que eu prefiro o Michael Gallup. Inclusive eu fiz meus rankings. Deixa eu ver se eu tô logado aqui no meu computador. Que eu fiz meus rankings no Fantasy Pros. E eu vou ver em que posição que eu coloquei o Michael Gallup pra se ter uma ideia. Ai meu Deus, não tá conectando. Não tá conectando por quê? É que eu não é essa senha? Aí, entrou. Vamos lá. Vamos ver. Half PPR, Draft Rankings. Fiz 222 mudanças. Nossa, tudo isso? Não, acho que estão 222 jogadores no ranking. Onde eu coloquei o wide receiver Michael Gallup? Eu coloquei ele na posição número 36. Coloquei ele na posição 36. À frente de nomes como Marquise Brown, Christian Kirk, Brandon Ayuk, Rashad Bateman, Marquez Valdes-Scantling, DJ Shark, Chase Claypool, Gabriel Davis, Juju Smith-Schuster, Odell. Botei ele na Tyler Lockett, botei ele na Kadarius Toney, coloquei ele na frente de todos esses caras aí. Então eu diria que, olhando num cenário geral, eu tenho um overall aqui. Vamos ver, o overall é feito automaticamente pelo Fantasy Pros. Mas ele ficou na posição número 95. 95. Vamos para matemática. Vocês devem estar achando bem bom essa parte do programa. Eu falei 7ª rodada, né? 7.9. Final aí da 7ª rodada. Então, na 8ª rodada. Não, é 8ª rodada. 7 vezes 12. 8ª rodada. Final da 8ª rodada eu coloquei. Não estou muito longe ali. Mas eu diria que se você tem a capacidade, a possibilidade de até a 7ª rodada escolher, eu acho que ele é um nome bem interessante. Depende muito. O draft é muito em cima também do teu time, de como que tu monta. Se ele chegar para ser um cara de flex, para ser um quarto wide receiver no elenco, na 7ª rodada tá muito bom. Tá mais do que bom. Seguindo aqui, Roberto Anchieta mandou para nós. Grande parceria aí. Com a chegada dos novos running backs, o que esperar de Clyde Edwards-Helaire e do Gaskin? Vale tentar uma troca mais barata? Falei um pouco dos dois aqui, mais do Gaskin, né? O quanto eu acho que ele vai ser o running back 3. Então, pra mim, se você conseguir vender ele, ok. Mas comprar... se tu tem esperança de que ele seja um running back número 2 da equipe dos Dolphins, uma 3ª rodada aí não estaria ruim. Mas eu não vou atrás do Gaskin. Eu não quero passar por essa raiva. O Clyde Edwards-Helaire, provavelmente o cara que tem ele não vai escolher nada menos do que uma 2ª rodada, ele não vai querer. Então fica um pouco mais complicada a troca. E, claro, a saída do Tyreek Hill pode ajudar um pouquinho. Pode, são mais bocas para alimentar? São. Mas pode abrir alternativas nesse ataque. É outro jogador que também eu não tenho assim uma vontade de ter nos meus elencos. Nenhum nem outro. Aí tu até comenta, né, com a chegada dos novos running backs, a chegada do Ronald Jones, se ela poderia impactar no Clyde Edwards-Helaire? Pode. Mas eu acho que ele chega muito mais para suprir a ausência do Darrell Williams, que, se eu não me engano, ele ainda é free agent. Darrell Williams, que teve jogos interessantes, inclusive, aí na temporada passada lá pelos Chiefs. Vamos ver... Contrato. Ele é um free agent ainda. Então, assim, Ronald Jones, pra mim, ele chega pra suprir essa situação do Darrell Williams. Não chega a atrapalhar tanto aquilo que a gente já tinha do Clyde Edwards-Helaire. Por isso, não vejo nem bom nem ruim essa chegada do Ronald Jones. E o
O Clyde Edwards-Helaire não é um cara que me chama tanta atenção para ter no meu time. E aí depois o Fábio Macedo. O Fábio Macedo que tem aí a maior coleção de camisas de jerseys de futebol americano que eu conheço ou que eu tenha visto. É simplesmente absurdo. Ele me manda as fotos e eu fico babando aqui. Eu digo, caramba! Eu não teria nem onde colocar tanta camiseta, porque eu ia querer colocar todas elas em um quadro e ficar pendurado na parede. Eu não ia ter parede aqui para colocar tanto quadro e deixá-las escondidas. Eu não ia ter coragem, porque é só craque, é muito legal. A gente troca uma ideia bem bacana lá sobre essas jerseys aí. É muito legal mesmo. Uma hora me marca, posta aí um compiladão aí com várias me marca que eu reposto lá pro pessoal dar uma olhada nessa tua coleção aí que vale a pena mostrar pro mundo. Ele mandou aqui duas perguntinhas, né? Envolvendo o mesmo jogador, então eu vou ler junto. O que será de Baker Mayfield? Franquias esperando o release? Aí o outro comentário. A indefinição de Baker afeta demais o fantasy, concorda? Afeta, assim, eu vou começar por essa aqui, tá? Na minha opinião, afeta ele diretamente. Porque os outros jogadores no elenco, pra mim, foram afetados positivamente com o Deshaun Watson. Essa coisa ficou meio complicada, mas, assim, eu acho que pela forma que foi, por tudo que o Baker até representou para a equipe dos Browns, essa situação tá chata. Eu não queria estar no papel de quem tá tratando de todo esse imbróglio aí. Mas eu acho que os times ainda estão esperando, os Browns ainda estão esperando alguma coisa em troca, para não deixar ele sair de graça. Só que, pelo visto, pela demora, eles estão pedindo muito. E as franquias não estão dispostas a dar tanto assim por um cara que foi draftado na primeira escolha geral pelos Browns. Foi na primeira geral, né? Agora me deu um branco aqui. É melhor olhar do que falar besteira. E depois o pessoal... fantasy futebolista lá, o Guilherme Gianni falou que o Baker Mayfield saiu sim, ele foi escolhido na primeira rodada. Tinha aquela época foi o Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen e Lamar Jackson, que se falava muito em Sam Darnold como a escolha número 1. O time foi no Baker Mayfield e, tirando, se o Josh Allen não tivesse sido o que foi, se o Lamar Jackson que foi escolhido na 32 não tivesse sido o que foi, as coisas seriam um pouco diferentes. Eu acho que pra fantasy quem perde mesmo aqui é o Baker, porque os outros jogadores, na minha opinião, não estavam sendo bem servidos com o Baker de quarterback. Pra onde ele iria, eu achei que ele poderia ter ido pros Colts, mas os Colts preferiram ir no Matt Ryan, que é um cara mais experiente, que é um cara melhor que o Baker Mayfield. Ele ainda tem um teto, ele ainda tem possibilidade de evoluir, se projeta isso pro Baker Mayfield. Mas tem que ver como é que tá muito a cabeça dele numa situação como ocorreu. Ele era o garoto propaganda do Cleveland Browns. Ele abraçou o Cleveland Browns. E o Cleveland Browns tocou ele de lado para a chegada de um quarterback que muitos não queriam nem que ele estivesse jogando na NFL. Então isso tudo pode estar pesando nessa situação. Deve estar uma situação chata. Eu espero sim que ele seja trocado, pelo menos trocado ou liberado para poder ir para uma outra equipe. Até, tu não me perguntou isso, né? Mas vamos ver aqui equipes que poderiam, na minha opinião, ir para onde o Baker Mayfield ia. Inclusive, eu acho que eu vou tornar essa situação do Baker aí o título do podcast. Eu acho que é bem plausível isso. Vamos lá. Arizona Cardinals, não. Atlanta Falcons, talvez, mas assinou com Mariota. Baltimore Ravens não. Bills não. Só se quisesse ter ele como reserva, mas acho que não tem lógica. Por mais que ele esteja no contrato de calouro, mas o contrato de calouro dele é alto, né? Vamos ver aqui. Baker Mayfield Spotrac. Spotrac é um dos sites que eu mais uso, porque ele traz os contratos dos jogadores aqui. A galera do Fantasy adora, principalmente quem joga Liga Dynasty. Quem joga Liga Dynasty com cap, então, mais ainda, olha para esses números aqui. Ele tem um cap hit nessa temporada de 18 milhões e 800. Ai, é complicado. Ele teria que... 18 milhões porque eles exerceram a franchise tag, né?
complicada a situação. Mas enfim, vamos pensar em times que poderiam ter ele. Carolina Panthers, imagina Sam Darnold e Baker Mayfield, escolher 1 e 2 nos Panthers e nenhum dos dois dando conta do recado. Chicago Bears tem o Justin Fields, não vai para esse projeto aí. Cincinnati Bengals com o Joe Burrow, não. Cleveland Browns, sem condições. Dallas Cowboys, não. Denver Broncos, não. Detroit Lions, olha, confesso que ele se daria bem lá, mas a gente tem o Jared Goff, que pra mim, nessa atual conjuntura dos Lions, eu acho que é um nome plausível para continuar lá e sendo titular. Green Bay Packers, não. Houston Texans, talvez, mesmo que eles falem do Davis Mills, eu não confio muito no Davis Mills. Indianapolis Colts, não. Jacksonville Jaguars, não. Kansas City Chiefs, não. Oakland Raiders, também não. Chargers, não. Rams, não. Dolphins, não. Vikings, acho difícil. Kirk Cousins é um bom quarterback, por mais que se fale. New England Patriots, não. New Orleans Saints, agora assinou com o James Winston, assinou com o Andy Dalton, que eu também não vou falar sobre o Andy Dalton aqui, então não fique esperando esse post. Acho que não. New York Giants, eu acho que seria bem interessante, bem legal. Não olhando como um adversário de divisão, né, dos Eagles, mas olhando por Baker, por Nova York, por todo esse contexto. Só que a equipe foi atrás do Tyrod Taylor, então não sei. Só se eles dispensassem o Daniel Jones. New York Jets, eu acho que também Zach Wilson segue sendo o cara ali. Philadelphia Eagles não vai trocar Jalen Hurts por Baker Mayfield. Acho o Jalen Hurts melhor que ele, inclusive. Pittsburgh Steelers, nesse momento. Pittsburgh Steelers é uma opção. Assinou com o Trubisky. Baker é mais jogador que o Trubisky. Poderia rolar alguma coisa aí, mas acho que eles vão de calouro. San Francisco 49ers, acho que não vai atrás de um Baker Mayfield da vida, não tem porquê. Vai seguir lá com o Trey Lance, provavelmente o Jimmy Garoppolo siga por lá também. Seattle Seahawks é um nome interessante aqui, acho que é bem plausível, acho que é um time que tem espaço, que poderia contar sim com o Baker Mayfield para querer dar a volta por cima, assim como a franquia quer dar a volta por cima. Então assim, olha, pra mim, entre todas as equipes eu vejo potenciais com o Seattle. Eu tenho o Tampa Bay Buccaneers, mas não, esquece. Eu vejo Seattle Seahawks no momento. Seattle Seahawks, Houston Texans, Detroit Lions, quem sabe, mas Carolina Panthers. E a Atlanta Falcons também não, mas eu veria mais possibilidades aí nos Seahawks e nos Texans. Hoje pro Baker Mayfield. Aí depende dele depois seguir e ver se ele vai continuar saudável e tudo mais. Aí é com ele. Mas foi bom esse papo aqui. Fez o podcast passar de 1 hora. Meu Deus do céu. Aquela galera que não gosta de podcast longo, me desculpe, mas acabou aí se estendendo. Quem sabe semana que vem não vai ser tão longo assim. Vocês não vão ter que me ouvir minha voz por tanto tempo. Mas a gente sempre tem aquele truquezinho de acelerar, né? O timer, o tempo de fala. Daí eu fico falando rapidinho. E eu vou começar a falar rapidinho assim, como se vocês tivessem acelerado o tempo aqui no Spotify. Não vou ficar falando assim. Bom, até semana que vem. Temos podcast novamente na semana que vem. Semana que vem já é mês de draft da NFL. Então já começamos aí a estudar. Na próxima semana deve começar também, se não começar nessa semana, nossos posts de alvos para Liga Dynasty. E vamos ver nessa Free Agency que agora parece que esfriou de vez, mas ainda tem uns nomes aí, uns jogadores pra gente falar, e a gente vai falar na semana que vem. Certinho? Um bom resto de semana a todos, um bom final de semana. Nos falamos, melhor, vocês nos ouvem, me ouvem na semana que vem. Na próxima quarta-feira estarei gravando a próxima edição desse podcast. Feito! Valeu, um abraço!